Alô você, tudo bem? Eu aqui de novo com minhas reflexões, com minhas histórias. Prazer estar com você. Esta semana eu estava navegando no meu aparelho celular e passeando nas minhas redes sociais, quando de repente passei no Instagram e vi lá uma frase de um artista que dizia assim: para as empresas que patrocinam lives, parece que artistas com mais de 60 anos são invisíveis. E eu passei aquela frase e tal, mas ela ficou na minha cabeça martelando e daqui a pouco eu voltei e comecei a pensar sobre a frase. A artista, é claro, tem mais de 60 anos, não vou falar aqui o nome dela, não vem ao caso, eu não estou aqui para falar de pessoas, eu estou para falar de situações e falar de comportamento, né? Esse foi um exemplo, mas ela é uma artista de expressão nacional e até internacional, e com esse pensamento. Então me veio um pensamento na minha cabeça, não seria a hora talvez de ela pensar, olha, o meu empresário conseguia shows em teatros, em casas de shows, público de tudo quanto é tipo, em tudo quanto é canto. Será que não é a hora agora, já que não tem esse público, nós estamos passando por um momento de dificuldade, de pandemia e tudo mais, será que não seria a hora de meu empresário agora buscar outras fontes de recursos e patrocínios para as minhas lives? Talvez o pensamento tivesse que ser esse. Mas olha, gente, isso é normal, isso acontece com todo mundo. Todos nós, quando estamos numa zona de conforto, nós não queremos que nada mude em volta. E é muito simples reclamar do que mudou. É muito mais fácil do que simplesmente fazer um esforço para buscar uma adaptação diante dessa mudança. Normalmente nós pensamos que somos o centro do mundo, e não somos o centro do mundo. O mundo muda e nós temos que nos adaptar. Platão, em sua alegoria, o mito da caverna, ele falava dessas visões diferentes, por exemplo, né? Dos grupos nessa história, eles brigam porque eles dizem que subiram numa torre e viram coisas diferentes. Os dois grupos subiram numa torre, mas a história mostra que não era uma torre apenas, eram duas torres iguais. Um grupo subiu numa, o outro subiu na outra, e por isso que viram cenários diferentes a partir da torre. Quando eles se encontram e comentam cada um o que viu, um acha que o outro estava mentindo e começa a briga do desentendimento, né? Começa o desentendimento. Isso acontece, né? A maneira de ver, o jeito de ver faz toda a diferença. E nós, nesse momento, precisamos buscar a racionalidade. Isso sim. Porque a racionalidade vai fazer nós nos questionarmos, por exemplo, perguntar o que, por quê, quando, como, não simplesmente incorporar e absorver uma visão com verdade absoluta. Às vezes o pênalti num jogo ele é batido contra a nossa meta. E se ele é batido contra a nossa meta, passou aquele gol, já sofremos. Agora temos que buscar novas estratégias de jogo para virar o jogo. É assim que as coisas acontecem. Se eu simplesmente acreditar que o pênalti foi batido, foi contra mim e agora eu perdi o jogo, estou morto. Não é isso que eu quero. Então, gente, as visões tendem a ser acomodadas. A gente tende a ver as visões através das nossas zonas de conforto e do que é bom para a gente. E muitas vezes a gente precisa acordar para uma nova visão, para criar novos cenários, para que a gente sobreviva, se sobressaia e entre muitas vezes num mundo até melhor. Era essa a reflexão que eu queria deixar hoje. Eu sou Laércio Lins, aproveite o dia, um forte abraço e qualquer dia eu apareço aqui novamente com outra historinha para a gente conversar e para a gente pensar. Um forte abraço.